Bom, para quem não me conhece, né, eu já trabalho na área de recrutamento na Europa desde 2010. Recrutei para LinkedIn, fui recrutador interno do LinkedIn, da HP de computadores. Eu também fui headhunter de uma das maiores agências de recrutamento da Irlanda, a Sigma Recruitment, e eu recrutei para clientes tais como Google, Facebook, Amazon, PayPal, várias multinacionais, tá? Então, assim, eu conheço o processo dessas grandes empresas de cabo a rabo. Eu também faço agora, né, com a minha empresa, toda a parte de preparação de entrevista para os clientes. Mas, óbvio que também tem as entrevistas das pequenas empresas, que é completamente diferente. Pequena empresa você vai ter lá na Holanda, você vai ter na Alemanha, você vai ter na Irlanda, UK, o dono da empresa, ou então o gerente da empresa, fazendo o próprio recrutamento. Geralmente é em torno de uma entrevista ou duas no máximo, e é uma entrevista que não é muito estruturada, tá? É uma entrevista mais técnica, eu acho que eu sinto que é um pouquinho mais também do dono ou do gerente ter um bom relacionamento, sentir empatia, né, com o candidato. Já as grandes empresas, elas têm a entrevista bem estruturada, tá? É uma entrevista que segue padrão bem americanizado, que tem entre uma a 4 entrevistas, tá? Então, as empresas que a gente chama de outsourcing, né, que são as empresas que terceirizam para grandes empresas, Google, Facebook, as outsourcing tais como a Accenture, Arvato, Cognizant, nossa, tem várias, Voxpro, elas disseminaram, assim, muito na Europa, e elas contratam em massa, tá? Contratam muito, e muito RH, muito recrutador, e também outros profissionais, por exemplo, Customer Service, Content Review, até o próprio RH. Então, por exemplo, eu sei de muito estudante, muitas pessoas que se formaram na faculdade de Direito e foram fazer Customer Service na Grécia, entendeu? Ah, Tana, não é Direito, não é Law. Ah, tudo bem, é aquele 1 ano que foi para a Grécia, conseguiu um emprego numa multinacional, porque estava trabalhando no Stream para Google, e depois de 1 ano, eu sei, isso é uma história real, tá, de um cliente meu, depois de 1 ano, ele conseguiu outro emprego na Irlanda, tá, como Content Review, que é para revisar conteúdo na internet, e depois disso, ele foi contratado pelo Airbnb para fazer Legal Compliance, que era da área de legal dele, entendeu? Como então que ele entrou na área de legal? Se ele nunca tinha experiência, ele tinha faculdade, ele tinha experiência em multinacionais, que era o que eles estavam precisando, e eles treinaram ele para trabalhar lá, entendeu? E aí hoje ele está trabalhando no Facebook como legal analyst, tá? E de novo, como que foi o processo de entrevista? É sempre o mesmo. Primeira entrevista é com uma recrutadora, ou então é a sourcer, né, que eles fazem pre-screening. Aí depois você vai ter entrevista com o gestor, o team leader. Geralmente, pequenas e médias empresas já param aí, você já recebe o não ou o sim. Então, são 2 entrevistas, recrutador, hiring manager. As grandes multinacionais, eles vão daí te mandar para uma entrevista com alguém do time, né, com um colega de trabalho, ou então, e depois disso, eles vão te mandar para fazer uma outra entrevista com outro gestor ou com algum stakeholder. O que é um stakeholder? Seria, por exemplo, um cliente, né, interno. Então, para o recrutador, o stakeholder é o gerente. Então, o gerente que você está recrutando para aquela específica vaga, então seria um stakeholder. Então, daí ele faria a entrevista com você. Então, essa é a estrutura, e eu sempre indico seguir a técnica STAR, né, que é a técnica que muitas multinacionais usam. Hoje em dia, elas até mandam um pacotinho de interview preparation para você se preparar para a entrevista antes, com o que você deve, estudar, e eles já falam sobre a técnica STAR, né? Então, prepare sua resposta usando a técnica STAR. O que é a técnica STAR? A técnica STAR é uma técnica de contar história, é um storytelling technique, né? Então, quando você vai contar uma história, a maioria das pessoas caem no erro de
contar a história do seu ponto de vista, entendeu? E aí vai para o infinito e além, cara, eles vão embora e começam a falar umas coisas nada a ver. Aí você tem que puxar de novo o candidato de volta. O foco, usando essa técnica, é ter um começo, meio e fim, tá? Na resposta. Então, você vai... o que significa estar? Situation, task, né? Situação e o contexto, o problema em si, né? Star, ST. Então, você vai falar o que aconteceu, qual que foi o problema, o que devia de acontecer e não aconteceu, ou o que aconteceu e não devia de acontecer. Você vai me dar o overview, tá? Aí você vai para o action, né? O que você fez para resolver esse problema, passo a passo. E depois, result. Então, o resultado disso foi que não só os resultados do problema, o resultado da situação, mas aqui você tem que se vender. Você tem que lembrar que você está numa entrevista, então você tem que se vender. Então, eu fiquei muito feliz porque a partir disso eu consegui provar para o meu time ou para o meu gerente que eu conseguia gerenciar situações difíceis de um jeito simples, ou eu ganhei um award, eu ganhei um prêmio, e aí vai. Mas, geralmente, essas são as estruturas de entrevista. Também tem a parte de entrevista com headhunters, né, com as agências de recrutamento. Por quê? Essa é outra coisa que o pessoal tem que entender, que quando eu entrei no mercado, quando eu fui jogada no mercado de recrutamento, eu não tinha a menor noção do que era agência de recrutamento, o RH, processos. Para mim era tudo igual e misturado, e não é, tá? Então, você vai ter a agência de recrutamento e você vai ter o departamento de RH. Lá fora, na Europa, o departamento de RH não é chamado de RH, tá? O recrutamento não é chamado de RH. Então, aí, aqui no Brasil, você vai ter o RH que faz recrutamento. E faz tudo, na verdade, é bem generalista. Lá na Europa, não, é bem divididinho. O RH, vai fazer folha de pagamento, vai fazer employee relations. O recrutador, ou talent acquisition, ou talent sourcer, que são três titles iguais, que fazem exatamente a mesma coisa, mas eu não sei o porquê que eles chamam diferentes, mas dá para chamar diferente, mas é a mesma coisa, tá? Esse é o time de recrutamento dentro da empresa. Então, eles vão entrevistar para você trabalhar dentro de uma multinacional. A agência de recrutamento, ela é meramente uma ponte entre o candidato e a empresa. A agência de recrutamento é para fazer hunt, para fazer busca de candidato. Aqui no Brasil, se usa muito agência de recrutamento no processo de recrutamento. Então, o departamento de RH contrata a agência de recrutamento e eles fazem todo o processo de recrutamento, né, como um projeto. Lá na Europa, você não vê isso muito, tá? É bem difícil, apenas pequenas empresas que eles deixam, né, o processo de recrutamento com a agência de recrutamento. Geralmente, o que acontece é, a agência de recrutamento, eles têm dois tipos de papel. Um papel é onde eles terceirizam, tá, o processo, a vaga, eles terceirizam um departamento inteiro, tá? E eles fazem o recrutamento desses terceirizados. Como assim, Tana? Então, é o Google dizendo para uma agência de recrutamento, sei lá, o Google chega para a Adecco e fala, olha, Adecco, nós vamos terceirizar o time de Customer Service inteiro, nós não queremos ter nenhum tipo de vínculo empregatício com esse time de Customer Service, a gente vai dar para você, tá? O departamento é seu, então eu vou te pagar por candidato 3 mil euros ou 4 mil euros e você paga o salário que vocês quiserem, a gente só quer candidatos com qualidade. Ou seja, a Adecco vai começar a pesquisar e procurar um monte de gente, tá? E eles vão fazer pre-screening. O que é esse pre-screening? É simplesmente ligar e falar, oi, tudo bem? Eu encontrei você na Cato, eu encontrei você em tal lugar, eu vi que seu perfil é bom, a gente está recrutando para o Google, você gostaria que a gente mandasse seu currículo para lá? Aí eles vão falar, sim, gostaria. Então, eles vão mandar o currículo para o Google, e aí o Google começa o processo de recrutamento deles, tá? Então, o headhunter, você tem que passar por ele, porque a vaga está terceirizada. Se você passar nessa vaga, você não vai ser Google, você não vai ser empregado do Google, você vai ser empregado Adecco, mas você vai estar dentro do Google,
tá? Só que o processo, se você for no website do Google, por exemplo, você não vai ver a vaga aberta no Google, nunca. Porque a vaga está terceirizada aqui, né, na Adecco. Então, você só vai encontrar essa vaga na Adecco. O segundo caso é uma vaga permanente. A vaga permanente é como se o departamento de RH interno, né, o departamento de recrutamento interno da empresa e a agência de recrutamento estivessem brigando para achar o melhor candidato, tá? Essa vaga permanente, ela sempre vai ser os candidatos internos, tá? Por exemplo, promoções internas, ou então indicações de amigos sempre tem prioridade. Então, por exemplo, a vaga abriu lá no Google, então alguém que aplicou internamente vai ter prioridade para pegar essa vaga do que alguém externo, ou um amigo de quem trabalha no Google e esse cara mandou o currículo interno. Por isso que é sempre bom você encontrar indicação. Alguém que trabalha dentro da empresa que pode mandar o seu currículo para a vaga. Esse é o melhor jeito de você arranjar emprego, tá? Não é mandando o seu currículo direto pelo website da empresa. É você encontrar alguém lá dentro que possa mandar o seu currículo como referral, né? Como indicação. Depois disso, vem as pessoas que aplicaram diretamente pelo website da empresa ou que o recrutador da empresa, né? O recruiter, o Talent Acquisition lá do Google, encontrou pelo LinkedIn. Por quê? Essa pessoa é free, eles não têm que pagar nada por esse candidato, o candidato mandou o currículo direto para a empresa, para o Google, ou eles encontraram no LinkedIn, tá? Agora, se a agência de recrutamento manda um candidato para o Google, tá? Esse candidato aqui, ó, ele é pago, tá? Então, assim, o Google tem que pagar em torno de 10%, 10 a 30% do salário final para a agência de recrutamento por ter achado esse candidato por essa vaga permanente, entendeu? Então, esse candidato se torna caro, né? Vamos dizer aí que é um candidato da área de finance, que o salário é 50 mil o ano, são 5 mil euros só por ter achado essa pessoa. Agora, imagina se essa pessoa ainda não tem o passaporte europeu, tem que pagar o visto. Então, é 5 mil mais o processo do visto. Então, a agência de recrutamento, ela pode, na verdade, prejudicar o seu processo, né, de procura de emprego, porque ele te torna muito caro para a empresa. Então, eu sempre indico assim, é legal usar a agência de recrutamento? É legal. Só que não foca 100% neles, não acha que eles vão ser a solução dos seus problemas. Eles só vão te ajudar se você aplicar para uma vaga terceirizada. Só. Agora, se a vaga for permanente, muito provavelmente você já vai estar aí, ó, na terceira ou quarta prioridade do recrutador para ser contratado. E isso tudo é parte do processo de entrevista, entendeu? Por quê? O processo de entrevista com a agência de recrutamento vai ser sempre o que a gente chama de pre-screening, não é bem uma entrevista, é como se fosse uma conversa. E muita gente acaba se estressando, meu Deus, a agência de recrutamento vai me ligar, e não é nada disso, entendeu? Tipo, é só uma parte do processo. A entrevista mesmo começa quando eles te mandam para a empresa, e o recrutador da vaga começa a entrevista. No Brasil, você vê a Adecco, você vê essas sei lá o que de talento, tem uma empresa, CIA de talento, não sei o nome direito. Eles fazem todo o processo de recrutamento, de trainees. Eu participei de um processo de trainee de RH da Nestlé, quando eu estava na faculdade, e eu me lembro que, olha só que como eu estava despreparada. Se eu soubesse tudo que eu sei hoje, talvez eu tivesse passado na vaga, sabia? Eu tinha entrevista, era para trainee, e aí eu me lembro que a recrutadora dessa CIA de talentos ia me ligar. Eu fui fazer entrevista num café. Eu fui fazer entrevista no café. Eu me preparei com algumas perguntas que eu achei na internet. E aí eu coloquei assim, sabe, no papel. Eu não sabia me preparar, não sabia o que estudar, não sabia o que colocar no papel. Eu fui num café com meu celular. Olha que falta de informação. Eu deveria de ter pego todos os meus achievements. Eu deveria de ter respondido
as perguntas necessárias, ou as perguntas que mostravam meu transferable skills, né, dentro da faculdade, de uma forma assertiva, usando a técnica STAR, e elas me perguntaram, eu lembro disso, me dê um exemplo de quando você resolveu um problema, essas perguntas do me dê um exemplo, me diga alguma situação do passado que aconteceu, onde você trabalhou com várias atividades ao mesmo tempo, como que você liderou essas atividades, que é multitasking, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma pergunta de competência, né, que são as perguntas para saber se eu tenho bom customer service, ou se eu sei fazer várias coisas ao mesmo tempo, se eu tenho multitasking, ou se eu tenho problem solving, entendeu? E aí eles fazem o quê? Eles fazem perguntas que te remetem ao passado, né? Então, me dê um exemplo, me fale no passado, a uma situação que aconteceu. E para responder essas perguntas, você tem que usar a técnica STAR. Então, situation task. Então, no passado, aconteceu tal coisa. Como que eu resolvi isso? Passo a passo, que são os actions. Para resolver isso, eu fiz A, B, C, D. Como resultado, eu tive esse resultado. O que eu aprendi? Eu aprendi isso. O que eu trouxe de resultado para a empresa? Trouxe esse resultado. Eu não tinha nada preparado. Quando ela me perguntou isso, eu fiquei muda. Eu não sabia o que falar. Eu gaguejei, eu lembro disso. E ainda eu acabei a entrevista e falei assim, nossa senhora, eu não quero fazer isso nunca mais na minha vida. Me deu um pânico de entrevista. Por quê? Eu me senti frustrada, eu me senti burra. Mas olha só a ignorância da pessoa, né? E eu acho que não foi nem ignorância, eu acho que foi falta de informação e talvez falta de informação e falta de ter uma pessoa do meu lado para me guiar, ou alguém que me mostrasse o mindset correto, entendeu? A coisa certa a fazer. Eu fiquei com vergonha de mim, eu fiquei com vergonha de ter errado, de ter feito, né, feio. E ao invés de tentar melhorar, ao invés de falar assim, não, Tana, o próximo você vai melhorar, vamos tentar, sei lá, contratar alguém, uma consultora, ou então estudar na internet sobre, né, como se preparar melhor para a entrevista. Eu simplesmente me fechei e falei assim, não quero mais fazer entrevista. Isso não é para mim, não quero isso, sabe? E aí eu fiquei num trabalho que eu odiava por 6 meses, só porque eu tinha medo de fazer entrevistas, tem noção? Eu vou te falar que a minha história foi muito, eu tropecei muito e eu fui, sabe quando você tropeça e vai quase caindo, aí você levanta e chega uma hora que você levanta e você fala assim, nossa, eu cheguei, sabe? Foi bem assim, porque eu estava fazendo faculdade e o que me ajudou muito foram os estágios, né, e voluntariados que eu fiz. Então eu estagiei com o professor, eu fui lá no Instituto Padre Haroldo, né? Uhum. Eu fiz lá o estágio, então eu já sabia mais ou menos sobre a área de RH, e eu já entrei mais ou menos nessa coisa de workshop, né? De ensinar as pessoas. Eu gosto muito de ensinar. Então, isso me ajudou. Aí, quando eu fui para Irlanda, fui fazer intercâmbio, trabalhei como garçonete. Então, foi o que eu falei, foi bem sem querer, querendo, meio que tropeçando, mas eu sabia o que eu queria, sabe? Eu sabia, assim, que eu queria trabalhar numa multinacional. Isso era ponto, tá? Então, a minha ideia era, eu entrei na faculdade, fui até o 4º ano e meio, aí eu falei assim, para eu entrar numa boa faculdade, numa boa empresa, eu preciso de inglês. Eu preciso de inglês. E nessa entrevista que eu fiz lá, de trainee da Nestlé, eles tinham teste de inglês, que é óbvio, né, que eu fui pessimamente, foi horrível, não passei nem na entrevista. Aí falei, eu vou para Irlanda, fui para Irlanda fazer intercâmbio, foco no inglês. Aí cheguei lá, eu tenho passaporte europeu, né, eu cheguei lá, trabalhei de garçonete por 2 anos, era para ser 6 meses, aí eu acabei ficando 2 anos, e lá eu falava, o meu ex-marido falava, na época namorado, falava, por que você não tenta entrar numa multinacional, você tem passaporte europeu? Eu falava, mas eu não falo inglês. Ele falava, você fala inglês, o inglês que você fala já é o suficiente para você trabalhar num customer service, sabe?
eu me podava muito, porque eu tinha medo, entendeu? Eu falava assim, o que eu vou falar na entrevista? Eu não tenho experiência, eu não tenho, eu nunca trabalhei na área. Aí ele falava assim, mas quando eu peguei essa vaga, eu também não tinha experiência. Só que, na verdade, eu tinha experiência, eu podia trazer a experiência dos meus voluntariados, eu podia trazer a experiência do meu estágio, eu tinha experiência trabalhando no café e no restaurante com customer service, né, com customers de vários lugares do mundo. Eu tinha chances, só que eu tinha muito mais medo, entendeu? Eu tinha muito mais medo do que a minha vontade de tentar, entendeu? Uhum. Bom, aí voltei, terminei a faculdade aqui, eu fiquei 2 anos, fiz o inglês, trabalhei de garçonete, voltei para o Brasil para terminar a faculdade, eu tinha mais 1 ano e meio, aí fiz os meus estágios obrigatórios, e daí eu falei assim, agora eu sei que eu não quero ficar no Brasil. O Brasil, eu já sabia que não era mais para mim, entendeu? O foco era inglês para entrar numa multinacional. Aí, quando eu voltei para o Brasil, já entendi que a multinacional não vai ser aqui, vai ter que ser lá, porque eu já não conseguia me adaptar no Brasil. Aí, voltei para a Irlanda, só que lá eu já voltei com uma pós engatilhada em RH, na National College of Ireland. Porque na Europa, quem quer entrar em RH, tá, gente? Na Europa, tem que ter um certificado que chama CIPD. Esse certificado é um certificado europeu para quem é RH e recrutador. Então, dá para fazer esse certificadozinho, esse diplomazinho, não é caro, é em torno de 3 mil euros, tá? Não é uma faculdade de 20 mil euros, uma pós-graduação de 20 mil euros, não, tá? É um certificado de 6 meses e é muito bom. Assim, eu usei muitas coisas do CIPD na minha tese final e eu traduzi, na real, muita coisa dos Estados Unidos e do CIPD na minha tese final para o Padre Haroldo. Essa foi outra coisa. O inglês é maravilhoso, porque quando eu voltei, eu fazia teste de inglês na agência de intercâmbio, na agência de recrutamento que eu trabalhava. Eu traduzi várias coisas para o estágio. Foi muito bom. Voltei para lá e nessa eu falei assim, eu não vou voltar para o subemprego, porque eu sei que eu consigo mais do que isso. Eu sei que eu sou mais do que isso. Eu vou achar um emprego na área de RH, RH assistant, recrutamento, o que for. Fiz um currículo, mas tão ruim em inglês, Jesus. Comecei a mandar e comecei a fazer entrevista. E ó, só não. Eu falei, meu, tô fazendo alguma coisa errada. Então, o currículo bom, o currículo brasileiro é diferente do currículo europeu. O currículo brasileiro é uma página, pouca informação, sucinto, né? Na Europa, não. Na Europa, eles gostam de informação, eles gostam de detalhe. Então, eu deveria de ter detalhado mais o meu projeto da faculdade, eu deveria ter detalhado mais os meus voluntariados, eu deveria ter detalhado mais projetos grandes que eu fiz da faculdade dentro da área de RH que eu não detalhei, entendeu? Eu coloquei coisa só do subemprego, porque para mim, eu trabalho, né? É o que eu trabalhei lá no subemprego. E não é. O seu currículo tem que mostrar os seus transferable skills, né? Então, são skills ou experiências que você tem que podem ser adaptados da faculdade, de projetos, de voluntariados, de projetos pessoais seus, dentro da multinacional. E a gente não sabe colocar isso no currículo. Sem contar que tinha erro de gramática, né? Eu não pedi para nenhum Irish rever o meu currículo. Mas, anyway, fui chamada para algumas entrevistas. A maioria delas eram entrevistas para RH. Não passei. Nossa, as entrevistas foram muito ruins também, porque, de novo, eu não tinha experiência ainda com entrevista, eu sabia um pouco mais, porque eu já tinha trabalhado na agência de intercâmbio, na agência de recrutamento no Brasil, só que na agência de recrutamento no Brasil eu fazia muito sourcing, né, então quando eu tinha voltado para o Brasil, né, eu fiquei 6 meses trabalhando como eu ajudei a consultora de recrutamento, a consultora de RH, numa agência de RH. E só que eu não fazia as entrevistas, né? Eu não fazia as entrevistas, eu não preparava pessoal. Eu só achava os candidatos no LinkedIn e nos websites de emprego. Então, eu era muito boa para fazer pesquisa, eu era muito boa em hunting, né? Foi aí que eu comecei a minha paixão pelo LinkedIn. Aí, voltei para lá e comecei a fazer entrevista, e não passava. Foi aí que eu entrei lá na faculdade,
começando a fazer a pós, e conheci o meu primeiro boss, meu primeiro gerente, indicação, né? Alguém que trabalhava lá dentro, e eu comecei, você precisa de um estagiário? Você precisa de uma estagiária? Aí cheguei para esse cara, um espanhol, que trabalhava na Adecco, da Irlanda. Eu falei, você precisa de uma estagiária? Ele falou, preciso, só que é não pago. Eu falei, isso não me importa, eu trabalho fazendo estágio não remunerado, não tem problema nenhum. Por favor, me dê essa oportunidade. Eu sei que eu não tenho experiência, eu enchi tanto o saco dele, todo dia eu falava assim, olha, eu tô fazendo isso, olha, eu tô fazendo aquilo, e eu falava com ele, eu falava, olha, ele falou assim, vou te dar uma chance, vou te dar essa chance, mas mais porque você ama o LinkedIn, você gosta muito de procurar fazer a sourcing, né, e eu preciso de alguém que faça esse tipo de trabalho. E ele me deu a primeira oportunidade, foi aí que eu comecei a minha experiência dentro de RH. Tudo errado, meu inglês era horrível, gente, horrível. Meu inglês não era fluente, tá? Só que daí eu aprendi que quando você trabalha na Europa, você também trabalha com outras pessoas que não são fluentes. Então eu trabalhava com espanhol, com um francês, com uma polonesa. Às vezes o meu inglês era melhor do que o deles. O meu sotaque era melhor do que o deles, só que eles tinham mais vocabulário, entendeu? Então é aí que você começa a entender que, na real, todo mundo lá está tentando ganhar o seu próprio pão e tentando sempre melhorar o inglês. Você é só mais uma dentre as muitas pessoas que estão lá, entendeu? Tem que acreditar em você mesma. A insegurança e a ansiedade, ela vem por conta da falta de conhecimento, tá? Então é assim, quando você se prepara e quando você começa um projeto, alguma coisa, já com o pensamento de que você está lá para aprender, não para mostrar que você é melhor, né? Você já diminui a sua ansiedade. De novo, quando você vai para uma entrevista ou quando você vai, né? Quando você começa um trabalho novo, o que você tem que mostrar para o recrutador? Que você é capaz de fazer o que eles querem que seja feito. Então, você vai preparado com o quê? Você vai preparado com as suas histórias, com seus transferable skills, né? Você vai preparado com toda a parte, o hard skills que eu falo, né? Toda a parte de experiência para mostrar para o recrutador. Aí vem também o seu body language, né? Aí vem o seu tom de voz, aí vem o jeito que você se posiciona durante a entrevista, porque se você se posiciona na entrevista dessa maneira, quer dizer que você vai se posicionar desse jeito no dia a dia e para resolver as situações. A maioria das pessoas, quando tem uma interação com a outra, leva muito em consideração o quê? O tom de voz, o jeito que você fala com as outras pessoas, tá? Negociação é quase 90% o jeito que você reage a outra pessoa e não muito o que você fala. Né? Tipo, tem uma técnica que chama mirroring, né? Mirror. Então, quando você vai falar com alguém, se você repete, né, o tom de voz, se você repete o que a outra pessoa está fazendo, ela se sente confortável com você na entrevista. Isso aumenta as chances de você ter um bom rapport, né, uma boa comunicação. Então, de novo, na entrevista, se você chega lá na entrevista e a recrutadora te pergunta o que você faria se acontecesse tal coisa, e você fala, ai meu Deus, eu não sei, eu não saberia, eu não sei. Se você gagueja, se você dá respostas curtas, se você mostra que você não tem controle de você mesmo, a recrutadora ou o hiring manager vai pensar, tá, por que eu vou contratar uma pessoa que mal consegue se controlar? Se acontecer alguma coisa aqui na minha empresa ou no meu time, ela não vai saber o que fazer, ela vai entrar em pânico, ela pode até fazer uma merda. Agora, se você falar com um tom de voz, com um body language mais assertivo, tá? E lógico, gente, esse negócio de, eu sei tudo. Não, ninguém sabe tudo, né? Acknowledge that. Tenha noção disso. Então, tipo assim, se você chegar para a recrutadora e falar assim, olha, se isso acontecesse, talvez eu fizesse A, ou B, ou C.
Porém, se eu não soubesse o que fazer, eu iria esperar pelo meu gestor ou eu iria perguntar para alguém mais senior, pois isso nunca aconteceu comigo. Mas eu com certeza perguntaria para alguém mais senior que eu. Tá, você acabou de falar que você não sabia o que fazer, mas você gerenciou a pergunta, você gerenciou a resposta de um jeito mais assertivo e passando segurança. Ou seja, eu, gestora ou recrutadora, vou ter certeza de que se alguma coisa acontecer, você vai pensar racionalmente e você vai tomar a decisão correta. Mesmo se essa decisão seja esperar para perguntar para alguém. Entendeu? Uhum. E aí você começa a diminuir a ansiedade. A ansiedade é o quê? Você está preparado com as suas experiências, com os seus skills, com os seus achievements, com o que você tem, né? E durante a entrevista, você mostrar para a recrutadora e para o hire manager que você consegue fazer o que eles querem que seja feito. Isso pode ser chamado de fake until you make it. Eu não sei se vocês já viram no YouTube um TED Talk de uma... Eu vou passar o TED Talk para vocês. Gente, essa mulher é maravilhosa. Ela é uma professora de Harvard. Ela conseguiu provar que você consegue fake, tá? Você consegue manipular o cérebro, tá? A partir do jeito que você se comporta, seu body language. Entendeu? Às vezes você está muito nervoso, só que você mostra que você está super calma, sua voz tá calma, tá tudo calmo, mas por dentro você está se cagando. Uhum. E isso foi comprovado cientificamente, e ela chamou disso fake until you make it. Você vai mentir até você conseguir, pronto. Querendo ou não, né, para quem está saindo da faculdade, é difícil você conseguir um visto porque você não tem experiência, né? Então, visto, geralmente as multinacionais só concedem para um especialista, né, para alguém que tem já experiência, para alguém que já pode adicionar valor de algum jeito na empresa. Por isso que eu sempre digo, não para a sua vida para ficar 100% procurando emprego internacional. Vai fazer a sua, vai adicionar a experiência, vai adicionando, né, valor na sua carreira, fazendo os seus estágios aqui, entrando numa multinacional, consegue aquela experiência legal. Quem tem passaporte europeu é fichinha. Passaporte europeu é questão de tempo. Você pode terminar a faculdade e ir, entendeu? Tana, aí eu chego lá e arranjo emprego de recrutador? Não, pode ser que você arranje emprego de customer service, pode ser que você arranje emprego de collections, de content review, de quality analyst, que é tudo focado dentro de multinacional, em alguma área que eles precisem, entendeu? Então, às vezes você entra na multinacional fazendo uma coisa que não é da sua área, que não foi a sua área de formação, mas que gradativamente você vai se alinhando e entrando nessa área de formação, entendeu? Tipo, tem muita gente que se formou em RH e só foi realmente trabalhar com RH depois de 2, 3 anos. E tudo bem, entendeu? Isso vale. Não tem muita gente que fala assim, mas eu me formei, daí eu não vou arranjar emprego mais na área. Não arranja, entendeu? O importante para a multinacional é você ter uma experiência dentro da multinacional. Às vezes, até mesmo como customer service. Eu sei de várias... Eu tenho uma amiga minha, recrutadora polonesa, ela se formou em educação física, aí ela entrou na HP como technical support, ela fazia suporte técnico level 1, que eles falam, né? E aí eu era recrutadora na HP e ela chegou para mim e falou assim, Tana, eu queria entrar na área de recrutamento. Eu falei, olha, faz esse curso do CIPD, é um certificado de 6 meses. Ela começou a fazer o curso de certificado e ela, olha que legal, ela se dispôs a trabalhar em projetos para o meu time, para o RH. Então ela falou assim, cara, eu quero estar participando de qualquer projeto que vocês tiverem, eu trabalho de graça, eu entro aqui mais cedo, eu faço o que você tem que fazer, eu fico mais tarde, mas me põe no projeto. Eu comecei a colocá-la nos projetos de RH, de recrutamento, né, para me ajudar a fazer, eu estava refazendo todo o processo de recrutamento da HP, então ela entrava mais cedo, me ajudava, estava fazendo o certificado do CIPD, tinha se formado em educação física, tá? Aí eu peguei a vaga do LinkedIn, quando eu fui contratada pelo LinkedIn, ela fez a entrevista, passou, pegou minha vaga. E ela não tinha nem se informado em RH. Entendeu? Tipo assim,
às vezes, não é a faculdade que faz a sua carreira. Às vezes é muito mais o seu esforço que faz a sua carreira, entendeu? E as oportunidades que você cria para você mesmo. Então, assim, esse negócio de, vou trabalhar de graça, mas é voluntariado, mas... vale muito. Por quê? Porque ela já conhecia os gerentes, já conhecia os gestores, que são, né, os stakeholders. Ela já conhecia o processo, porque ela que me ajudou a montar o processo novo. Ela estava fazendo shadowing, né? Ela estava me acompanhando nas entrevistas. Ou seja, os gestores, né, os hire managers, eles tinham mais confiança nela, porque ela já tinha trabalhado como technical support, ela já tinha trabalhado fazendo aquilo que ela estava recrutando. Olha a sacada. Entendeu? Então, assim, é muito mais, às vezes, da sua personalidade e das oportunidades que você cria para você do que a sua faculdade. Eu me lembro disso, eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar nessa agência de recrutamento, foi um choque para mim, porque eu era super aplicada, eu fazia as coisas, né, na faculdade, eu era uma ótima aluna na faculdade, só que no trabalho, na parte corporativa, eu não estava sendo boa, eu não estava atendendo o que eles precisavam, né? As meninas falavam mal de mim pelas costas, e eu não entendia o porquê, entendeu? Tipo, aí começou o choque, né? Aquele choque cultural, porque eu falava assim, peraí, tô fazendo uma faculdade, a melhor faculdade, né, daqui da região. Era para entrar aqui e me dar super bem e ser tipo, uau, entendeu? E não é. Dentro da empresa, a galera tem ciúmes de você, a galera quer passar por cima de você, a galera quer te colocar para baixo, porque te colocando para baixo, o gerente, né, vê que você tá, sei lá, fazendo alguma coisa boa, ou às vezes eles usam você para fazer alguma coisa boa, chegam para o gerente e se vangloriam, falando que foram eles que fizeram. Eu já vi muito isso. Se eu soubesse o que eu sei hoje, trabalhando em multinacional, eu teria feito totalmente diferente, sabe? Eu teria realmente, por exemplo, eu teria entrado numa multinacional por outros meios, tipo, sei lá, talvez como suporte ao cliente ou vendas. E aí, fazendo a faculdade e trabalhando numa multinacional, eu conseguiria crescer e conseguiria, e, talvez, sabe, tipo, migrar para a área. Outra coisa também é a falta de conhecimento que a gente tem antes de aplicar para a vaga ou antes de entrar naquele departamento. É o sonho, né? Então, o meu sonho sempre foi ser RH. Meu sonho é porque eu fiz RH, fiz recrutamento, eu fiz né, psicologia e RH na PUC, eu estudei toda a parte de RH e eu queria ser RH. Era um sonho meu. E eu nunca consegui entrar na área de RH, porque é difícil na Europa entrar na área de RH. Você entra, é mais fácil entrar em recrutamento, porque recrutamento é a área mais como eu posso dizer, é uma área que não envolve nenhum tipo de processo ou de estresse com o empregado, né? Então, por exemplo, se você é RH e você manda um e-mail com o inglês errado ou com algum jeito, alguma palavrinha, ao invés de will you, você coloca can you, e aí o empregado lá irlandês entende que o seu e-mail, o e-mail do RH é um e-mail provocativo, eles podem te processar. Então, as empresas multinacionais geralmente contratam nativos para ser RH, por causa dessa comunicação, né? Eu nunca consegui entrar em RH. Então, eu entrei em agência de recrutamento, odiava trabalhar em agência de recrutamento, fui para a Irlanda, entrei em agência de recrutamento de novo, que dentro da área de recrutamento é o mais fácil de entrar. Agência de recrutamento, gente, é vendas, não é recrutamento, tá? E o meu sonho era, eu vou ajudar a encontrar pessoas para trabalhar nas multinacionais. É nada. Quando eu entrei lá na agência de recrutamento, as meninas queriam que eu vendesse, que eu trouxesse dinheiro para a empresa. Então, para mim, eu estava focando na qualidade, enquanto elas estavam assim, e aí, você já achou 5 candidatos? Tem que ser qualquer candidato, a gente precisa mandar para o cliente. E eu estava lá, tentando achar os melhores 5 candidatos, só tinha achado um. Entendeu? E elas, não, a gente precisa de quantidade, a gente precisa, vai, Tana, manda os currículos. Então, tipo, é o sonho, entendeu?
E, na realidade, é um choque cultural, um choque que não tem nada a ver. Aí, né, fui trabalhando em RH, odiava a agência de recrutamento, consegui, graças a Deus, entrar em recrutamento interno, né, recrutamento in-house, que a gente chama, que é dentro de uma multinacional, que é totalmente diferente da agência de recrutamento. O recrutamento in-house, quando você trabalha, né, recrutando para multinacional, é mais qualidade. Então, você daí tá escolhendo os melhores candidatos para trabalhar na sua empresa, né? Então, aí sim, você foca no melhor candidato, você foca no melhor comportamento, você foca em outras coisas, né? Você foca também na parte de gestão dos stakeholders, que eu amei de paixão, só que eu ainda tinha aquele sonho de trabalhar com RH, porque estava aqui, sei lá, eu tinha idealizado aquilo, entendeu? E aí, quando eu fui trabalhar no LinkedIn, eu trabalhei finalmente do lado do time de RH, e eu via exatamente o que eles faziam. Cara, eu falei, graças a Deus que eu nunca entrei em RH, porque eu ia odiar, é chato, é só papelada, é só burocracia, é só ABC, enquanto o recrutamento é mais volátil, você é legal, porque as pessoas, os candidatos querem entrar na multinacional, né? Então eles te tratam bem, eles te dão chocolate, eles te ligam, você sabe, você é a tal. RH é totalmente diferente, então tem esse choque, né? Esse sonho que você tem quando está na faculdade, e que na real às vezes não tem nada a ver com a realidade. Foi sem querer querendo que caiu assim no meu colo tudo isso, e eu abraço com muito amor e carinho.